Então vamos lá continuar nossas questões. Hoje a gente vai começar aqui do cargo, da função e do comando, certo? No nosso artigo 35 do nosso estatuto. Eu vou trazer uma introdução para vocês que é para a gente poder começar a responder as questões, certo? Quando se fala em cargo, a gente pode ter um cargo efetivo ou um cargo comissionado ou pode ter até acumular os dois, certo? Quando a gente fala de cargo efetivo, pessoal, você foi efetivado naquele cargo, ou seja, são os postos e as graduações. Um exemplo, professor, um capitão, um major, um sargento, um cabo, um soldado, tudo isso é cargo efetivo. Você foi efetivado, você passou no concurso, passou pelo estado probatório, tem sua estabilidade garantida, certo? Então, pessoal, a gente sabe que o cargo efetivo, pessoal, o cargo de provimento efetivo são os postos e as graduações, certo? Então, esses postos e essas graduações, certo? Só podem ser ocupados, como a gente sabe, para vocês lembrarem para efeito de questão, de prova, só pode ser ocupado por militar que esteja no serviço ativo, beleza, pessoal? Já o cargo comissionado, pessoal, é um cargo de confiança, certo? Como a gente pode ver aqui, ele é de livre nomeação e exoneração do governador. Esse militar que está no cargo de confiança, tanto ele pode ser nomeado como exonerado bem na hora que bem o governador entender. Então isso é uma prerrogativa do governador. Ele pode tanto exonerar como nomear um novo militar para um cargo de confiança, um cargo comissionado. Então o militar ele pode muito bem acumular o cargo efetivo com o cargo comissionado, né? Então a gente tem um tenente-coronel, né, que tem seu cargo efetivo e é comandante de uma unidade, né? Ele tem um cargo em comissão. Então você pode acumular o cargo efetivo com o cargo comissionado, certo? Então essa é a diferença básica. A gente tem a função, que é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar estadual, e o comando, que é a soma de autoridade, de deveres e responsabilidade do militar. A gente vai fazer questões e vai desvendar isso daqui. Então vamos lá começar. A gente tem nossa primeira questão, certo? Os cargos de provimento efetivo dos militares estaduais são os postos e graduações previstos na lei de fixação de efetivo de cada corporação militar, compondo as carreiras dos militares estaduais dentro de seus quadros e qualificações, somente podendo ser ocupados por militar em serviço ativo e inativo. O que vocês acham aí, pessoal? Certo, a primeira questão, pessoal, está errada. Por quê, pessoal? Segundo a nossa lei, pessoal, os cargos de provimento efetivo, certo? Como a gente sabe, são os postos e a graduação. Só que só quem pode ocupar, pessoal, é os militares em serviço ativo. Até porque os inativos, pessoal, já estão aposentados, né? Já acabou a carreira desses militares. Eles ainda possuem seus postos e graduações, é claro, só que já estão inativos, certo? Então, a questão se torna errada porque é somente em serviço ativo, certo? Então, retira aqui o inativo. Primeira questão é errada. Vamos para a próxima. Como a gente pode ver aqui, pessoal, os cargos de provimento efetivo dos militares estaduais são os postos e as graduações previstos na lei de fixação de efetivo de cada corporação, compondo a carreira dos militares estaduais do seu quadro de qualificações, somente podendo ser ocupados por militares em serviço ativo. Como eu disse, pessoal, o inativo ele não tem mais carreira. A carreira dele já acabou, ele já está na reserva remunerada, certo? Então eles não têm mais carreira, a carreira deles já foi finalizada. Vamos para a segunda. O provimento do cargo de oficial é realizado por ato governamental e o da praça por ato administrativo do comandante-geral. Ora, precisa comentar alguma coisa aqui, pessoal? Eu acho que todo mundo já sabe que quem nomeia os oficiais, né, quem promove é o governador do estado. Já o da praça, quem é, pessoal, é o comandante geral. Então aqui não tem nem o que comentar, pessoal. A gente sabe aqui, ó, o provimento do cargo do oficial é realizado por ato governamental e o da praça por ato administrativo do comandante geral, certo? Vamos para a terceira. A segunda correta, certo? Os cargos de provimento em comissão inerentes a comando, direção, chefia e coordenação de militares estaduais, previsto na Lei de Organização Básica de cada
básica da corporação militar são de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo, podendo ser providos por quaisquer militares da corporação. Então, esse chefe do Poder Executivo, pessoal, é o governador do Estado. Sempre que se fala em chefe do Poder Executivo, é o governador do Estado, que atualmente é o Camilo Santana, certo? Então, pessoal, como eu disse, o cargo em comissão, né, inerente a comando, direção, chefia e coordenação, né? Como a gente tem, por exemplo, um comandante de unidade, de subunidade, certo? E são de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo. Aí ele diz, podendo ser providos por quaisquer militares da corporação. Então, pessoal, vocês acham que o cargo de provimento em comissão pode ser providos por qualquer militares da corporação? Claro que não, né, pessoal? Somente providos por militares do serviço ativo, pessoal. Como é que um militar inativo vai ser comandante de uma unidade se ele já acabou a carreira, ele já está aposentado? Então, essa terceira questão tá errada, viu, pessoal? Somente pode ser providos por militares do serviço ativo da corporação e não por quaisquer militares, certo? Então vamos para a quarta. O comandante-geral poderá provisoriamente, por necessidade institucional urgente devidamente motivada, designar o oficial para o cargo em comissão ou dispensá-lo, devendo regularizar a situação conforme o caput no prazo de 30 dias a contar da data do ato, sob pena de restabelecer a situação anterior. Pessoal, a gente sabe que o comandante-geral, certo, da Polícia Militar, ele vai poder, né, nomear ou exonerar esse oficial que está ocupando o cargo em comissão, certo? O governador não está podendo fazer no momento, ele está indisponível, né, para poder fazer para poder exonerar ou nomear, né, um novo militar para esse cargo em comissão. Aí, por algum motivo, o comandante-geral tem que exonerar um tenente-coronel que é comandante da unidade, né? Então ele vai lá, faz, né? Ele exonera e nomeia outro, né? Só que o governador do estado, ele tem que regularizar, certo? Essa mudança que o comandante-geral fez. Então, pessoal, o governador vai ter 15 dias para poder regularizar essa mudança feita pelo comandante-geral e não 30, certo? Então, questão errada. Como a gente tem aqui. O comandante-geral poderá provisoriamente, por necessidade institucional urgente devidamente motivada, designar o oficial para o cargo em comissão ou dispensá-lo, devendo regularizar a situação no prazo de 15 dias a contar da data do ato, sob pena de restabelecer a situação anterior. Então, o comandante-geral exonerou, né, um oficial de um cargo em comissão e nomeou outro. Então, o governador vai ter 15 dias, pessoal, para poder confirmar essa mudança. Senão, vai voltar, certo, a situação anterior. Lembrem-se que se ele exonerar, né, esse oficial que tem um cargo em comissão é só como medida cautelar, não vai ser como punição nem nada do tipo, certo? Então, quarta questão errada só pelo prazo. Vamos para a próxima. O militar estadual que ocupar cargo em comissão de forma interina fará jus após 30 dias às vantagens e direitos a ela inerente. A gente sabe que o militar, pessoal, quando ele ganha um cargo em comissão, ele recebe, né, uma gratificação, né? Às vezes o salário aumenta, então ele tem essa gratificação a mais. Então, pessoal, essa nossa quinta questão está correta, certo? O militar estadual que ocupar o cargo em comissão de forma interina fará jus após 30 dias as vantagens e direitos a ela inerente. Como assim, pessoal? Vou dar um exemplo. A gente tem aqui o tenente-coronel, que é o comandante de uma unidade, certo? E ele entrou de férias, né? Como a gente sabe, as férias é até 30 dias. Aí, o major substituiu ele, certo? O major substituiu esse tenente-coronel. Esse major, ele já vai fazer jus a todas as gratificações que esse tenente-coronel já fez? Não, pessoal. Por quê? Porque as férias só duram até 30 dias, certo? Então, ele só vai fazer jus às vantagens, né, que tem esse tenente-coronel quando se fosse mais de 30 dias. Então, ele já não vai mais fazer jus aqui, nesse caso, à gratificação. Agora, se esse tenente-coronel
ficou doente, teve que tirar uma licença para tratamento de saúde própria, ficou 3 meses afastado. Aí o major já vai fazer jus às gratificações, né, os vencimentos do comandante da unidade, desse cargo em comissão que ele vai ocupar para substituir o tenente-coronel. Então, é mais ou menos isso, nossa quinta questão correta. As atribuições e obrigações inerentes a cargo militar estadual devem ser preferencialmente compatíveis com o correspondente grau hierárquico. No caso do militar estadual do sexo feminino, preferencialmente levando-se em conta as diferenças físicas próprias, tudo definido em legislação ou regulamentação específicas. O que vocês acham da sexta questão, pessoal? A sexta questão, pessoal, está corretíssima, certo? As atribuições e obrigações inerentes a cargo militar estadual devem ser preferencialmente compatíveis com o correspondente grau hierárquico. Um exemplo, um soldado pode ser um comandante geral, pessoal? Claro que não. A gente tem lá no nosso código disciplinar que o militar, para ser comandante geral, ele tem que ser um coronel, né? Um militar, para ser comandante de uma unidade, de uma subunidade, ele tem que ser coronel ou tenente-coronel, certo? Então, tem que ser compatíveis com o grau hierárquico daquele militar, certo? E no caso do militar estadual do sexo feminino, preferencialmente levando-se em conta as diferenças físicas próprias. Tudo definido em legislação ou regulamentação específica. A gente sabe que a mulher, ela tem um rigor físico menor, né, do que o homem, então tem que ser levado em conta essas diferenciações físicas, certo? Então a gente vai confirmar no nosso artigo 37, que diz: as atribuições e obrigações inerentes a cargo militar estadual devem ser preferencialmente compatíveis com o correspondente grau hierárquico. E no caso do militar estadual do sexo feminino, preferencialmente levando em conta as diferenciações físicas próprias, tudo definido em legislação ou regulamentação específica. Então a nossa sexta questão, pessoal, está corretíssima, certo? Vamos para a sétima. O cargo militar estadual é considerado vago a partir de sua criação até que o militar estadual dele tome posse, ou quando for exonerado, demitido ou expulso, ou em razão de falecimento, extravio e deserção. Pessoal, aqui ele fala do cargo militar estadual vago, certo? Então é fácil, pessoal, essa questão, porque você precisa só lembrar os 7 casos em que o cargo militar estadual é considerado vago. O primeiro, a partir de sua criação, certo? Até que o militar estadual tome posse, né? Vai ficar vago, né? Vamos supor que o efetivo da Polícia Militar é 17 mil, o governador aumenta para 19, então a gente já tem mais cargos vagos a serem ocupados até que o militar tome posse. Ou então quando ele for exonerado, certo? Demitido ou expulso. Falando basicamente da demissão e da expulsão, a gente sabe que quando o militar é demitido ou expulso, ele definitivamente é desligado da corporação e nunca mais vai poder retornar, certo? A não ser que seja anulada essa demissão ou expulsão, porque foi aplicado de maneira irregular, mas em regra nunca ele pode voltar mais para a corporação. Já a exoneração não, a exoneração eu mesmo peço para sair, certo? Eu posso voltar um dia se eu fizer um novo concurso público, ou em razão de falecimento, extravio ou deserção, né? O crime de deserção. Então vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, pessoal, questão correta. São 7 formas, pessoal, que a gente tem de ter um cargo vago, certo? De abrir vaga para um novo cargo. O primeiro é a partir da criação, certo? Até que o militar estadual tome posse. E a gente tem também, desde que o militar for considerado, né? For pedir sua exoneração, ser demitido ou expulso, certo? E também quando o militar tenha falecido, tenha sido extraviado ou tenha cometido o crime de deserção, né? Seja oficialmente desertor, certo? Então, nossa sétima questão, pessoal, está correta. Ó, vamos conferir. A partir de sua criação, até que o militar estadual tome posse, desde o momento que o militar for considerado exonerado, demitido ou expulso, certo? Em razão de falecimento, ou se ele tiver sido extraviado ou oficialmente tiver sido julgado, né, transitado em julgado
pelo crime de deserção, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 motivos. Cuidado para não confundir também na hora da prova, certo? Então, sétima questão, questão correta. Vamos para a oitava. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o militar estadual está investido legalmente, quando conduz subordinados ou dirige uma organização militar estadual, sendo vinculado ao grau hierárquico e constituído uma prerrogativa pessoal em cujo exercício militar estadual se define e se caracteriza como chefe, certo? Então, pessoal, o comando é a soma de autoridades, né? A gente sabe que o oficial, no decorrer da sua carreira, ele é treinado para comandar, né? Comandar unidades, subunidades, né? Então, pessoal, quando você comanda, né? Você tem todos os deveres e responsabilidades, né? Você foi investido, certo? Legalmente naquele cargo, certo? Para comandar determinada organização policial militar, né? Conduzir subordinados. E, pessoal, o único erro dessa questão é que ele está dizendo, ó, constituindo uma prerrogativa pessoal, certo? Está errado, é uma prerrogativa impessoal, certo? Como a gente pode ver no nosso artigo 42, ó, comando é a soma de autoridades, deveres e responsabilidades de que o militar estadual está investido legalmente, quando conduz subordinados ou dirige uma organização militar estadual, sendo vinculado ao grau hierárquico e constituindo uma prerrogativa impessoal, cujo exercício o militar estadual se define e se caracteriza como chefe. Então, pessoal, é uma prerrogativa totalmente impessoal, certo? Então, nossa oitava questão é uma questão errada. Vamos para a nona. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção das organizações militares estaduais, enquanto os subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais na capacitação de pessoal e no emprego dos meios na instrução, na administração, no comando de frações de tropa, mesmo agindo isoladamente nas diversas atividades inerentes a cada corporação. E os cabos e soldados são essencialmente os responsáveis pela execução. O que vocês acham da nona? Pessoal, nossa nona questão está corretíssima, certo? Eu vou explicar de uma maneira mais fácil. A gente tem aqui, pessoal, no topo da pirâmide, né? A gente tem os oficiais. Os oficiais, pessoal, eles são responsáveis, certo, pela inteligência, certo, das corporações. Quando a gente sabe até que o oficial tem um curso bem maior, um curso de formação bem maior do que os cabos e soldados, certo? Já porque eles são preparados, pessoal, para comandar, para ser chefe das organizações militares estaduais, certo? Eles são, por isso que o CFO deles, né, o curso de formação deles, o curso de formação de oficiais, é bem maior do que o curso de formação de soldados, certo? Então, ao longo da carreira, ele é preparado para exercer comando, certo? Para ser chefe, diretor. Então, pessoal, o oficial ele fica lá em cima, certo? Ele é a inteligência das corporações militares estaduais. E os subtenentes e sargentos, pessoal, eles auxiliam os oficiais. Como assim, professor? A gente tem os cabos e soldados. Esses cabos e soldados são essencialmente responsáveis pela execução, certo? Ele é a ponta aqui para ser executado tudo que os oficiais, né? Tudo que o oficial impõe a eles, né? De operações. Então você sabe que os cabos e soldados, né? Ficam ali nas viaturas, eles fazem o serviço como deve ser feito. Não que seja que o oficial não possa ficar lá nas viaturas fazendo policiamento ostensivo, ele fica sim. Mas os cabos e soldados é que são responsáveis por isso. Então, pessoal, os oficiais passam a determinação, certo? E pedem para os subtenentes e sargentos passar isso para os cabos e soldados, certo? Então, os subtenentes e sargentos, um exemplo, os cabos e soldados têm aqui um problema, certo? Eles vão primeiro, né? Falar esse problema para os subtenentes e sargentos, né? Vão informar eles. Se os subtenentes e sargentos não conseguirem resolver, então vai ser dado até aos oficiais. Então, os subtenentes e sargentos vão auxiliar esses oficiais, certo? Eles vão complementar as atividades dos oficiais. Então, pessoal, a nossa nona questão, ela está correta, certo? O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício de comando, da chefia, da direção das organizações militares estaduais. Subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, certo?
e os cabos e soldados essencialmente responsáveis pela execução. Nona questão corretíssima. Vamos para a 10ª. O cidadão que ingressar na corporação militar estadual prestará compromisso de honra, na qual afirmará a aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. O compromisso a que se refere terá caráter solene e será prestado na presença de tropa ou guarnição formada. Tão logo o militar estadual tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres, como integrante da respectiva corporação militar estadual, quando for promovido ao primeiro posto, ao ingressar na Polícia Militar do Ceará, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à polícia ostensiva, à preservação da ordem pública, à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. Vocês acham aí o que dessa questão? É um pouco grande. Vou dar mais um tempinho para vocês responderem. Ok, pessoal. Essa nossa 10ª questão, certo? Ela tá errada, pessoal. Por quê? Aqui ele fala, pessoal, quando for promovido ao primeiro posto, ao ingressar na Polícia Militar do Ceará, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens, etc, etc, etc. Pessoal, isso aqui é para os praças, certo? Aqui é para quando o praça, certo? Ele vai prestar compromisso, ele vai ter que citar essas palavras. Quando for, pessoal, oficial, quando o oficial for promovido ao primeiro posto, ele vai jurar, né? Quando for promovido ao primeiro posto, aí ele fala: perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar, certo? Ou do Corpo de Bombeiro, e dedicar-me inteiramente ao serviço, certo? Então isso aqui corta tudo, isso aqui é para os praças, certo? Então questão errada. Como a gente tem aqui, ó. Quando for promovido ao primeiro posto, perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar do Ceará e dedicar-me inteiramente ao serviço, certo? Então, 10ª questão errada. Vamos para a próxima. Os cadetes e alunos soldados respondem administrativamente e de forma cumulativa tanto pelo Código Disciplinar da Corporação como pelo regulamento do estabelecimento de ensino onde será formado. Muito simples, pessoal. Isso já o Código Disciplinar já prevê, né? O cadete e o aluno soldado, né, eles vão passar por um curso de formação, né, e eles vão ser matriculados em um estabelecimento de ensino e lá vai ter seu próprio regulamento. Então, tanto ele vai seguir os regulamentos do Código Disciplinar como o regulamento desse estabelecimento onde ele está sendo formado, certo? Então, pessoal, eles vão responder administrativamente de forma cumulativa pelo Código Disciplinar e também respondem como complemento, certo? Como subsidiariamente pelos regulamentos do estabelecimento lá onde ele está sendo formado, certo? Então, 11ª questão correta. A gente tem aqui no artigo 50, parágrafo 2º, ao cadete e ao aluno soldado aplicam-se cumulativamente ao Código Disciplinar as disposições normativas disciplinares previstas no estabelecimento onde estiver matriculado, certo? 11ª correta. Vamos para a 12ª. Os militares estaduais, nos crimes militares definidos em lei, serão processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado em primeira instância, exercitados pelo juiz de direito e Conselho de Justiça, e em segunda instância pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado, certo? Então, pessoal, a nossa 12ª, quem está estudando vai saber de cara que está errado. Por quê? Primeiro, o Tribunal de Justiça Militar nem foi criado aqui ainda no estado do Ceará, certo? Aqui deveria ser pelo Tribunal de Justiça do Estado, certo? Em segunda instância. Então, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. A nossa questão está quase toda correta, só o finalzinho que está errado. Os militares estaduais, quando ele comete um crime militar, pessoal, eles vão ser processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado. Em primeira instância, pessoal, vai ser juiz de direito mais Conselho de Justiça, certo?
Se for para a segunda instância, vai ser pelo Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar, ó, do Estado. Certo? Ele está dizendo que em segunda instância ele já faz ser julgado pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado. Aqui no Ceará ainda não foi criado esse Tribunal de Justiça Militar do Estado, certo? Só tem em São Paulo, Rio de Janeiro, não lembro os outros, mas no Ceará não tem o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Então, pessoal, se for para a segunda instância, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, certo? Enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Então, a gente tem aqui mais ou menos como é que funciona, pessoal. Na regra geral, se o militar vem a cometer um crime militar, certo? Ele vai ser processado e julgado, né, perante a Justiça Militar, no crime militar. Em primeira instância, vai ser julgado pelo juiz de direito, que vai ser o presidente, né, mais Conselho de Justiça, que vai lá ter seus membros, né, alguns oficiais, certo? Isso em primeira instância, pelo juiz de direito e pelo Conselho de Justiça. Em segunda instância, pessoal, se for para a segunda instância, vai ser somente pelo Tribunal de Justiça, certo? Do Estado, certo? Agora, pessoal, a gente tem as exceções. Se o crime militar for contra um civil, pessoal, aí quem vai julgar somente o juiz de direito singularmente, ou seja, só o juiz de direito. Não vai ter os membros que são oficiais, certo? Somente quem vai julgar é o juiz de direito singularmente, somente ele, certo? E também, pessoal, quando forem ações judiciais contra atos disciplinares, também só quem vai julgar é o juiz de direito singularmente, ele sozinho. Como assim, professor? Ações judiciais contra atos disciplinares? Não entendi. O militar passou pelo aquele procedimento administrativo disciplinar, né? E foi punido. Aí entrou com reconsideração de ato, continuou sendo punido. Entrou com recurso hierárquico, continuou sendo punido. Entrou com revisão, com tudo que deu. E mesmo assim não conseguiu reverter aquela pena. Então ele entrou, né, contra a ação judicial. E ele entrou com a ação judicial. E quem é que vai julgar, né? Somente o juiz de direito singularmente, certo? Então, se for um crime militar contra civil, certo? Como assim, por exemplo, você agrediu, né, uma pessoa, a pessoa entrou com um processo contra você, então vai ser julgado pelo juiz de direito singularmente. Ou contra ações judiciais, contra atos disciplinares, que eu acabei de explicar, também somente pelo juiz de direito singularmente. Os demais crimes militares vão entrar na mesma regra aqui do crime militar, certo? Juiz de direito mais Conselho de Justiça. Já, pessoal, crime militar de competência do Tribunal do Júri, um exemplo. Você cometeu um crime, pessoal, você atentou contra a vida do civil. Quando for contra esse crime, for contra a vida do civil, aí já é competência do Tribunal de Júri. Quem vai julgar é o próprio Tribunal do Júri, certo? Então é mais ou menos assim que funciona. Então a 12ª questão é errada. Compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares. Eu acabei de explicar isso. Inclusive aos casos de competência do júri, quando a vítima for civil, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Eu acabei de explicar isso daqui, pessoal. A 13ª está certa ou está errada? Erradíssimo, hein, pessoal? Como a gente tem aqui, né? Vou explicar, não vou explicar nem por aqui, vou explicar pelo nosso gráfico, certo? Deixa eu botar aqui nosso gráfico. Opa, botei preto sem querer, deixa eu botar aqui. Pessoal, o que eu acabei de explicar? Vou botar aqui a borracha. Um minutinho, tá aqui. O que eu acabei de falar, pessoal? Aqui na questão diz: compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente crimes cometidos contra civis e ações judiciais contra atos disciplinares. Correto, ó. Quando for um crime militar contra civil, certo? Ou ações judiciais contra atos disciplinares, somente o juiz de direito vai julgar singularmente, ó, processar e julgar singularmente. Até aqui está correto, certo? Agora ele diz assim, ó, inclusive aos casos de competência do júri quando a vítima for civil. Vou até grifar, ó.
ele fala inclusive aos casos de competência do júri quando a vítima for civil. Pessoal, aqui que está o erro. Quando o crime militar foi de competência do tribunal do júri, né, foi contra a vida de um civil, né, a vítima aqui foi um civil, quem é que vai julgar? O próprio tribunal do júri, certo? Então a questão se torna erradíssima, certo? Quando for nos casos de competência do júri, né, quando a vítima for civil, vai ser o próprio tribunal do júri. E aqui, pessoal, vai entrar na regra geral, ó, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Então, os demais crimes militares, juiz de direito mais Conselho de Justiça, regra geral, certo? Então, questão errada. Vamos para a 14ª. São direitos dos militares estaduais a garantia da patente quando oficial e praça em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes. Tá certo ou tá errado essa daí? Ok. Pessoal, a questão tá errada. Prestem bem atenção, ó. Para não tá ficando não, prestem bem atenção. Ele falou aqui, pessoal, tá errado. Deixa eu botar aqui o pincel. Ele fala, são direitos dos militares estaduais a garantia da patente quando oficial e praça. Pessoal, aqui é que tá o erro. Por quê? Quando oficial ele tem direito, né, tem a garantia da patente. Agora praça tem direito que é a graduação, então tem que ser especificado, certo? A garantia da patente quando oficial e da graduação quando praça, em toda a sua plenitude. Aqui fica a ideia de que a garantia da patente é tanto para oficial quanto para praça. Então a questão se torna errada, como a gente tem no nosso artigo 52, que vai falar dos direitos, né? São direitos dos militares estaduais a garantia da patente quando oficial e da graduação quando praça em toda a sua plenitude, certo? Com vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes. Questão errada. Vamos para a próxima. Um dos direitos dos militares estaduais previsto no Estatuto é a garantia da estabilidade para o oficial e para o praça desde sua investidura. O que vocês acham? Questão simples. Essa aí todo mundo tem que acertar. Ok, pessoal. Uma das garantias, né, é um direito dos militares estaduais à estabilidade, certo? Então, a estabilidade para o oficial, pessoal, é desde a investidura do seu cargo, desde a sua nomeação, ele já tem estabilidade garantida. Só que para a praça vai ser diferente. A praça só vai ter essa estabilidade, só vai garantir sua estabilidade, certo? Quando ela completar mais de 3 anos de efetivo serviço. Então, aqui, pessoal, diz, ó, um dos direitos dos militares estaduais é a garantia da estabilidade para o oficial e para a praça desde sua investidura. Então, tá errado. Porque para a praça, pessoal, é quando ela completa mais de 3 anos de efetivo serviço nas corporações militares estaduais. Então, 15ª questão errada. Ó, garantia estabilidade para o oficial desde a investidura e para a praça quando completar mais de 3 anos de efetivo serviço. Vamos para a 16ª. Dentre os direitos dos militares estaduais, temos a ocupação de cargo na forma desta lei, percepção de remuneração, constituição de pensão de acordo com a legislação vigente e a transferência para a reserva remunerada ex officio ou reforma. O que vocês acham aí? Tá correto? Realmente, pessoal, o militar tem direito à ocupação de cargo, né? Ele não cita se é cargo efetivo ou cargo comissionado, mas ele tem direito. É claro que ele tem direito a perceber sua remuneração. Perceber remuneração, como assim? Receber sua remuneração, certo? Constituição de pensão de acordo com a legislação vigente não é aquela pensão alimentícia, certo? É a pensão como direito, ou seja, o militar morre, a família recebe pensão, né? De acordo com sua última remuneração. E a transferência para a reserva remunerada, né? Tanto a reserva remunerada aqui, pessoal, que ele está falando é a reserva remunerada a pedido, né? Quando ele pede não ex officio, então tá errado, porque a reserva remunerada aqui é a reserva remunerada a pedido, certo? Ou a reforma, certo? Então ele tem direito à transferência para a reserva remunerada, como diz lá no nosso artigo 52, a pedido ou então a reforma, certo? Então questão errada, vamos para a 17ª. 17ª. Constitui direito dos militares estaduais o porte de arma quando oficial em serviço ativo ou inatividade, salvo por medida administrativa acautelatória de interesse social aplicada pelo comandante geral, certo?
inativação proveniente de alienação mental, condenação que desaconselha o porte ou processo regular, observado a legislação aplicável. Então, pessoal, ele fala do porte de arma em relação ao oficial. Então, a nossa 17ª está errada por causa de um motivo. Quem controla, pessoal, o porte de arma do oficial é o controlador geral de disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, e não o comandante geral, certo? O comandante geral, pessoal, ele regula o porte de arma da praça, certo? Então aqui ele fala o comandante geral. No caso aqui seria o controlador geral dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário. Então 17ª questão errada, certo? E é claro, todo militar, pessoal, não importa se é ativo, se é inativo, certo? Se é praça, se é oficial, todos têm direito ao porte de arma. É claro que vai ter as restrições, sempre tem a restrição, pessoal. Que, né, se ele foi reformado, né, porque ele tem uma alienação mental, ele é louco, né? Então não pode deixar uma arma na mão de um louco, né? Seria até uma burrice, né? Seria uma coisa muito que geraria muito perigo, né? Imagina um cara que saiu, né? Ele é reformado porque ele é louco, né? Então não tem motivo para deixar a arma na mão do indivíduo desse, certo? Então vamos para a próxima. Livre acesso quando em serviço. A gente ainda está falando dos direitos dos militares estaduais. Livre acesso quando em serviço aos locais sujeitos à fiscalização policial militar ou bombeiro militar. Aqui é a famosa carteirada, né? O militar chega lá, apresenta sua identidade funcional, né? Então ele tem livre acesso, certo? Só que essa questão, essa 18ª ainda se torna errada. Por quê? Porque ele não especificou, a lei amarrou aqui, quando em serviço ou em razão deste. A gente lembra que o militar ele tem que ter dedicação em tempo integral, certo? Então ele tem que participar de uma ocorrência mesmo em serviço ou de folga. Então a gente tem aqui, pessoal, ó, livre acesso quando em serviço ou em razão deste, certo? Ou em razão deste. Então mesmo que ele não esteja em serviço, ele acaba entrando em casas de show, né? Em teatro, em estádio de futebol, mesmo sem estar de serviço, né? Porque ele tem livre acesso, está previsto na lei, aos locais sujeitos à fiscalização policial militar ou bombeiro militar, certo? Então, questão errada. Ele diz quando em serviço, só que tem que botar ou em razão deste, certo? 19ª. Todo militar tem direito a fardamento ou valor correspondente, constituindo-se no conjunto de uniformes fornecido pelo menos uma vez ao ano. Aqui de cara, todo mundo já sabe que está errado, né, pessoal? Vocês sabem que está errado por quê? É um direito dos militares estaduais o fardamento ou valor correspondente, né? Constituindo-se no conjunto de uniformes, né? Que tem que ser fornecidos pelo menos uma vez ao ano. Mas é todo militar que tem direito a isso? Não, pessoal, só quem tem direito é o cabo e os soldados, certo? Que estejam ativos, e os cadetes e alunos soldados, né? Só em casos especiais, pessoal, que todos os militares vão receber o fardamento. Um exemplo, vocês lembram que a farda da polícia militar mudou, né? Antigamente era uma verde, aí mudou para azul. Então, pessoal, como mudou o fardamento, né? Então foi um caso especial. Aí todos os militares, pessoal, receberam o fardamento. Só que em regra, pessoal, certo? Só quem recebe esse fardamento pelo menos uma vez ao ano é o cabo, os cabos e os soldados, certo? Que estejam ativos, e os cadetes e alunos soldados, certo? Os oficiais, eles têm que pagar, certo? E os subtenentes e sargentos também, eles que compram o seu próprio fardamento. Como a gente tem aqui. Fardamento ou valor correspondente, constituído-se no conjunto de uniformes fornecidos pelo menos uma vez ao ano ao cabo e soldado na ativa, bem como os cadetes e alunos soldados. E em casos especiais, como eu disse, quando o fardamento mudar, né, modificar, como houve aqui na Polícia Militar do Estado do Ceará, que mudou todo o fardamento, né, aos demais militares estaduais. Vamos para a nossa última questão. Fica assegurado ao militar estadual da ativa. Vixe, eu já coloquei, foi aqui. Fica assegurado ao militar estadual da ativa quando
fardado em serviço, mediante a apresentação de sua identidade militar, acesso gratuito ao transporte rodoviários coletivos intermunicipais, ficando estabelecida a cota máxima de 2 militares por veículo. E aí, vocês acham que aí? Ok. Pessoal, essa questão tá errada, né? Por quê? Porque ele diz aqui, pessoal, quando fardado em serviço. Se vocês prestarem atenção na lei, ó, fica assegurado a militar estadual da ativa quando fardado, certo? Ele não diz que ele precisa estar, o que, pessoal, em serviço. Ele não precisa estar necessariamente em serviço, certo? Basta que ele esteja fardado, apresente sua identidade militar, ele tem acesso gratuito aos transportes rodoviários intermunicipais. Cuidado que na prova ele pode mudar esses intermunicipais, certo? Muitas questões gostam de mudar essa parte aqui. Ele gosta de colocar interestaduais, certo? Então, não confundam. Ficando estabelecida a cota máxima de 2 militares por veículo. Então, tem essa cota, certo? Tem uma restrição. Só pode ser até 2 militares por veículo, certo? Então, nossa 20ª questão errada. A gente termina por aqui, pessoal. Grande abraço aí, obrigado por participar dessas 100 questões comentadas, certo? Um grande abraço, bons estudos, foco e desempenho, certo? Valeu, pessoal.